a respeito de família e também das crises que acontecem. Nessa semana mesmo passada e até nas últimas mensagens e estudos, quer seja ali através da reunião de oração, dos estudos da escola bíblica e nos nossos cultos, nas últimas mensagens e estudos, nós estivemos abordando muito a questão da fé, da confiança em Deus, das promessas, do cuidado de Deus, da oração. Foram palavras abençoadoras que Deus nos conduziu e você pode acessar todo esse conteúdo anterior através ali do nosso site, do filadelfiafranca.com.br ou aqui pelo YouTube, e os links também estão todos no Facebook, você pode acessar por qualquer um desses 3 canais. Hoje eu gostaria de falar nesse outro texto porque envolve algumas questões familiares também nisso, e eu estive refletindo a respeito disso. Esse momento que nós estamos vivendo, ele está gerando algo diferente. Nós estamos experimentando um tempo de maior envolvimento com a nossa própria família. Estamos sendo forçados a ficar mais em casa. Mesmo aqueles que continuam trabalhando, né, dependendo da profissão, o pessoal da área da saúde, da área da segurança, de serviços essenciais, e até mesmo muitos profissionais, né, continuam trabalhando, talvez não com as portas abertas, mas de maneira reservada, precisam continuar as suas atividades, né? Nós não podemos parar de tudo, então estamos aprendendo a trabalhar mesmo nessa situação. Mas mesmo esses que estão trabalhando, eles estão ficando mais em casa. Ou seja, não estamos passeando, não estamos andando à toa pela rua, estamos evitando o máximo de contato externo. Então, com isso, o que acontece? As pessoas ficando muito em casa têm agravado alguns problemas de relacionamento dentro de casa. E eu creio que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar a respeito de família, a respeito de comunicação dentro do lar, a respeito de uma boa convivência, de harmonia dentro do nosso própria casa. Então, abra sua Bíblia, Jó, no capítulo de número 2, vou ler aqui do verso 7 ao 10, nos diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, veja só, nós, ao olharmos o livro de Jó, nós temos um campo para explorar muito grande. O livro de Jó é riquíssimo,
tantas coisas que nós podemos observar e tantas coisas que nós podemos aprender com as Escrituras e com a história que as Escrituras nos passa sobre este homem de Deus, Jó. Mas quando olhamos aqui o início da história, observamos que Deus está no seu trono, nos céus dos céus, lugar da sua habitação, e então o texto narra que Satanás ele vai até a presença de Deus e ali profere acusações contra Jó. E o verso 7, chegamos quando Satanás então sai da presença de Deus. E eu não quero entrar muito nesse mérito aqui do que ele estava fazendo ali e de tudo isso. Nós podemos tirar muitos sermões daqui e talvez eu pregue mais alguma vez ainda dentro do livro de Jó, dentro da história de Jó, porque é fantástico. Mas eu quero ressaltar algumas coisas aqui. A primeira delas é que o texto diz aqui que Satanás saiu da presença do Senhor. E com isso nós temos aqui ressaltando a Deus como rei, como o soberano, como a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos os seres criados. E entenda que Satanás é um ser criado. Ele não é autoexistente é somente Deus. Mas todos os demais são criados pelo próprio Deus, portanto são inferiores a Deus e estão debaixo do controle das ordens de Deus. E Satanás, então, ao sair da presença do Senhor, mostra e traz essa figura de que Deus está ali governando sobre tudo e todos, e isso foi desde sempre e será para todos sempre. Nós temos um Senhor que é o Deus eterno, Deus soberano, que controla tudo e todos. Nada, absolutamente nada poderá acontecer sem o aval do Senhor, sem a ordem do Senhor, sem a chancela do Senhor. Nada, absolutamente nada. Ele é o Senhor de tudo e todos. Supremo governador do universo. Tudo está sob o controle dele, debaixo do controle dele. Então entenda isso, porque isso é de fundamental importância para nós. Há aqueles que acreditam que Satanás ele está em guerra contra Deus, em guerra contra nós, e essa teodiceia, essa luta cósmica entre o bem e o mal, às vezes coloca o mal em igualdade de forças, como que se Satanás tivesse autonomia para fazer o mal e Deus depois aparece na história para tentar restaurar, para tentar consertar as coisas. Satanás vem e faz o mal e depois Deus vem e vai ajeitando as coisas. Ora, não é isso. Não é isso, isso é antibíblico. A Bíblia mostra e garante para nós um Deus que é soberano, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, e nada, absolutamente nada, pode sobrepor o poder dele. Nós não podemos, nenhuma pessoa pode, Satanás não pode, os demônios não podem, o inferno não pode, os anjos não podem, nada tem capacidade de ir além daquilo que Deus estabelece. Então, tudo que acontece conosco, seja de qual origem for, se for pelas nossas próprias mãos, se for pela maldade dos homens, se for pelo poder das trevas, seja o que for, saiba que nisso tem sim a mão de Deus.
tem a palavra de Deus, tem o propósito de Deus. Então entenda isso, porque nós vamos responder em última instância é para Deus. Nós não temos que sair aqui querendo brigar com o diabo, querendo confrontá-lo. Eu não aceito isso, eu repreendo aquilo, eu faço aquilo. O meu negócio é com Deus. Seu negócio, meu irmão, minha irmã, é com Deus. Nós temos que resolver é com o Senhor. Nós não temos que ir conversar, falar, brigar com o diabo ou com qualquer outra coisa. O Senhor é o nosso Deus. Ele é o dono da nossa vida. É Ele quem dirige a nossa vida. Se você crê no Senhor, se você tem sua vida entregue ao Senhor, você está debaixo do governo, da soberania do Senhor dos Senhores. Ok? Bom, diz o texto que Satanás então sai dali e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Ele então, claro, como mencionei, com a devida autorização de Deus, ele vai e atinge a Jó, provoca o mal na vida de Jó. Os escritores, os comentaristas não sabem precisar, a Bíblia não esclarece qual era realmente a doença de Jó, esses tumores que atingiu todo o seu corpo. Alguns comentaristas chegam a mencionar que o estágio de enfermidade de Jó foi progressivo e ele chegou a ter entre 10 a 15 enfermidades. Isso não faz tanta diferença para nós, o fato é que ele estava completamente debilitado. Tumores malignos. Veja só, tumores malignos em todo o seu corpo, em todo o seu corpo. Verso 8 diz que ele estava sentado em cinza, pega um caco ali, um pedaço de pedra, né, e começa a raspar o seu corpo, raspar aquelas feridas do seu corpo. Quando mostra essa expressão aqui do verso 8, que Jó estava assentado em cinza, entenda o contexto cultural daquela época. Era prática dos judeus, era prática dos israelitas, né, naquela época, esta forma, quando eles estavam em profunda tristeza, em profunda amargura, sofrimento, eles se vestiam de roupa de pano de saco, eles achavam um lugar onde tinha cinzas, assentava ali, jogava cinza sobre o seu corpo. A cinza tem aquela demonstração daquilo que foi queimado, daquilo que foi reduzido, daquilo que virou pó. E ao se colocar em meio à cinza, ele está se colocando como aquela cinza. Eu estou aqui reduzido, eu estou aqui deteriorado. Eu estou aqui como essas cinzas que foram queimadas, que foram consumidas. O meu estado, a minha situação é uma situação de miséria. Então eles tinham essa prática, e você vai encontrar bastante isso no Antigo Testamento, ele demonstrando que realmente ele se encontra num estado de miséria. E muitas vezes nós somos ensinados que devemos ser fortes, que devemos esconder a nossa tristeza, o nosso medo, a nossa preocupação e sermos otimistas. Olha, meu querido, não há problema nenhum em você demonstrar a sua fraqueza, seu medo, a sua insegurança. Eu já aconselhei pessoas, eu como pastor, já aconselhei pessoas que
tinha mais ou menos o pensamento assim, bom, mas se eu demonstro fraqueza, se eu choro, eu estou tendo falta de fé, eu não estou tendo fé suficiente. Eu chorar é falta de fé, eu não estar confiando em Deus. Não é bem assim. O choro é colocar para fora aquilo que está no nosso coração, na nossa alma. Agora, o que nós não podemos é deixar que a tristeza, a preocupação, o medo, o sofrimento gere em nós incredulidade. Eu posso estar chorando, mas estar confiante no Senhor. Eu posso estar ansioso, mas continuar confiando no Senhor. Agora também posso, de outro lado, demonstrar uma expressão de fé e confiança, mas no fundo está questionando a bondade de Deus. Por que Deus está fazendo isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Será que Deus existe mesmo? Então veja, Deus conhece o nosso coração. Deus não olha a aparência, mas Deus olha, Deus sonda nossos corações. É isso que as Escrituras dizem. Então Jó realmente aqui, ele, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, ele se assenta em meio à cinza. Ele vive a sua dor, a sua miséria. Ele começa a se raspar ali diante daquela situação, tentando amenizar ali as suas feridas. Aí entra uma outra questão na história. Verso 9 diz que a sua mulher chega para ele e fala para ele: olha, Jó, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Vamos entender aqui o que a mulher dele está dizendo. Primeiro, ela faz uma pergunta: ainda conserva a tua integridade? Falar de integridade é falar de honestidade, é falar a respeito de ser uma pessoa correta, é falar a respeito de ser uma pessoa justa. E quando envolve a questão espiritual, a integridade traz também a questão da fidelidade a Deus. Então, o conceito de fidelidade traz para nós alguém que é justo e honesto para com os de fora, sua família, seus amigos, seu trabalho, e para com Deus. Na questão espiritual, é uma pessoa íntegra aos olhos de Deus, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa correta a Deus. Então ela questiona: você ainda mantém sua integridade, mesmo nessa situação de miséria? Você ainda vai ser uma pessoa honesta, uma pessoa fiel a Deus? Aí ela lança essa palavra: amaldiçoa a Deus e morre. E é bom que entendamos essa palavra aqui, quando ela fala para ele amaldiçoar a Deus. Essa palavra no original, o termo do hebraico é o barak. E esse termo barak no hebraico, ele significa literalmente ajoelhar, ou abençoar, ou louvar. Então ela estaria dizendo o seguinte: louve a Deus e morra. Ou adore a Deus e morra. Ou talvez, numa expressão de ironia, ela dissesse: olha, abençoa a Deus e morre. Veja, com isso, o que ela está fazendo é incitando a Jó a murmurar contra Deus.
a desistir de Deus. Porque naquela cultura, ninguém tinha poder, ninguém tinha o costume de abençoar um superior a ele. Então, ela está querendo colocar Jó contra Deus. Por isso é que os tradutores, quando foram traduzir para o nosso português, ficaram certamente em dificuldade aqui e colocou essa expressão de amaldiçoa a Deus e morre. Porque seria realmente abandonar a Deus, seria desistir de Deus e desistir da própria vida que é dada por Deus e é controlada por Deus. Então, ela questiona a integridade dele, ela questiona a sua honestidade em todas as áreas e ela então aconselha a Jó murmurar contra Deus e já assumiu o seu estado de morte logo. E com isso, queridos, a gente observa e eu me preocupo com alguns conflitos que às vezes surgem dentro de casa. Às vezes, dentro da nossa própria casa, nós começamos a nos opor uns aos outros. Às vezes, por questões pequenas, nós começamos a nos irar contra outros. Nós começamos uma guerra dentro de casa. Começamos a usar de palavras ásperas, agredindo verbalmente aos outros. Muitas vezes nós acabamos sendo instrumento de levar o outro a pecar contra Deus. E isso é muito sério, eu quero chamar a sua atenção, porque a Bíblia diz que nós temos que ser sal e luz, que nós temos que ser instrumentos de bênção. A Bíblia diz, quando depender de vós, tende paz com todos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, longe de nós toda ira, amargura, dissensão, facção. Nós temos que ser instrumentos de paz. E isso começa no nosso núcleo menor, mais íntimo, que é a nossa própria família, aqueles que convivem conosco. Se você não tem, às vezes, um cônjuge, não tem filhos, não tem pais, mas você mora com alguém, você convive com alguém, essa palavra pode ser levada também para o seu trabalho, as pessoas com as quais você convive. Quem somos nós para incitar o outro à rebeldia, para questionar o outro ou levar o outro a pecar contra Deus? A Bíblia chega ao ponto de, falando ali entre as responsabilidades de marido e esposa, pais e filhos, dizendo aos pais o seguinte: pais, não provoque os seus filhos à ira. Não leve os seus filhos a ficarem irados. Filhos, obedeçam os seus pais. Isso traz harmonia dentro do lar, traz estabilidade dentro do lar. Verso 10, Jó responde à sua esposa: falas como qualquer doida. E essa expressão aqui, doida, é no sentido da pessoa que não tem o devido temor de Deus, o devido conhecimento de Deus. Ela, a esposa de Jó, não sabia a respeito das garantias que Deus havia dado. Quando Deus autorizou ali Satanás, enviou Satanás a tocar na pessoa de Jó, Deus havia posto limites. Olha, você faça isso, mas você não tira a vida dele. Porque Deus já tinha em vista o que viria a acontecer
futuramente na vida de Jó. E então, a esposa não tinha esse conhecimento. E, queridos, nós ficamos, na maioria das vezes, também sem noção do que vai acontecer. O que vai acontecer dessa situação que nós estamos vivendo? Alguém sabe? Alguém saberia me dizer, com certeza, como que vai ser essa próxima semana? Como que vai ser a outra semana? Nós não sabemos, esse é o fato. É algo imprevisível. Mas Deus sabe tudo, Deus tem controle sobre tudo. Então, aquele que aconselha a pessoa a fazer algo da sua própria vida, ele age como um doido, como um nécio, como alguém que não tem conhecimento de Deus, como alguém que não tem o devido temor de Deus. E olha, aqui nós temos o caso da esposa falando ao marido, questionando o marido, tentando induzir o marido a se rebelar contra Deus. Mas eu já vi muitas situações contrárias, aonde os maridos ficam agindo contra suas esposas, questionando a fé das suas esposas, o porquê da esposa ficar indo tanto na igreja. Por que ir na igreja toda semana? Eu já vi pais questionando filhos, agora você vai morar na igreja, agora você virou crente, você vai morar na igreja, só pensa nisso. Enfim, nós temos que louvar a Deus quando alguém da nossa família acredita no Senhor e busca o Senhor. Então não ponha barreiras. Se tiver alguém da sua família que está sendo fiel a Deus. Se você, homem, me ouve aí, você, homem, você tem uma esposa que é crente, que vai na igreja, que fica lendo a Bíblia e orando, você tem um tesouro em casa e não sabe. Feliz o homem que tem uma mulher crente, uma mulher fiel a Deus. Feliz a mulher que tem um marido crente, um marido fiel a Deus. Feliz os filhos que têm os pais que são fiéis a Deus, que vão na igreja e que te levam, você, jovem, adolescente, criança, vocês que às vezes ficam reclamando de ir para a igreja, levante a mão aos céus e agradeça a Deus porque seus pais são crentes e estão insistindo com você para ir para a igreja. É a melhor coisa que eles estão fazendo para você e um dia você ainda vai reconhecer isso, vai agradecer a ele. Então, é loucura alguém desprezar o governo de Deus, a autoridade de Deus, o cuidado de Deus sobre nós. Veja, a nossa fé está sendo colocada em xeque. Vou repetir. A nossa fé está sendo colocada em xeque. Em teste. Xeque é do checkmate ali do jogo de xadrez. Nós estamos sendo confrontados a respeito da nossa fé. Estamos longe da miséria que Jó enfrentou. Muito longe. Mas, às vezes, por coisas pequenas, alguns abandonam a fé. Deixam de acreditar. Este homem aqui, Jó, ele poderia ter ouvido a voz daquela mulher e falado assim, olha, essa mulher tem razão. Eu sempre fui fiel a Deus e olha o jeito que eu estou. De que me adianta isso? Quer saber de uma coisa? Senhor, eu desisto. O Senhor não me ama, o Senhor não existe, então eu... Mas não, Jó não faz isso.
Jó não faz isso. A Bíblia diz, em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. E no próprio livro de Jó vai repetir outras vezes que Jó não pecou contra Deus. Jó sofreu ali. Jó se lamentou, sim. Qualquer hora nós vamos meditar no lamento de Jó. Jó lamenta, Jó ora, Jó questiona, mas Jó não peca contra Deus. As Escrituras insistem em dizer isso, que Jó não pecou contra Deus. O que dá para nós o entendimento de que chorar, do que ter os seus momentos de tristeza, até mesmo de dúvidas, não é pecado. Pecado é a apostasia, é o abandono da fé. Eu questiono, mas eu vou buscar a resposta aos meus questionamentos e eu entendo e creio no Senhor, então eu não peco contra Deus. O pecado se consuma quando se torna incredulidade, e a incredulidade leva à apostasia. A apostasia é o abandono da fé, é desistir de crer em Deus. Então Jó, ele confronta ali a sua esposa: olha, você está agindo como uma doida, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Observe na expressão dele, observe no diálogo dele, que ele mostra que tudo o que acontece vem da parte de Deus. É algo que nós recebemos, é algo que nos é dado, nos é enviado. Deus concede o bem e concede o mal, no sentido de que se Deus é esse governante eterno, então tudo o que acontece está debaixo do controle dele. Então, se sofremos porque Deus nos deu esse sofrimento. E desse sofrimento nós tiraremos lições para eles. Então, queridos, tudo vem de Deus para nós. Pensando um pouco ainda nesses conflitos aqui, e eu não gosto de brincar com a palavra de Deus, não gosto de fazer piadinha com a palavra de Deus. Tem alguns que brincam aqui a respeito da mulher de Jó, mas como eu acabei de dizer, nós temos aqui um princípio, e muitas vezes são os maridos que falam contra as esposas, esposa contra marido, pais contra filhos, filhos contra pais, e assim vai nas demais pessoas que a gente convive. Às vezes é um avô, uma avó, um sogro, uma sogra, um primo, um parente, um amigo. Tudo que nós buscamos afrontar, buscamos agredir, está errado, porque nós somos pessoas de paz. Então, tome cuidado. Tome cuidado, porque, pensando de maneira bem prática agora, nós estamos vivendo essa época, como eu disse lá no início da pregação, um momento social interessante, né? Um fenômeno social, onde estamos tendo que ficar mais em família. E a sua família, a sua casa, tem que ser um lugar de paz e de alegria. Veja, vocês estão na mesma casa, debaixo do mesmo teto, dentro do mesmo barco, né? Aquela ideia assim de que nós estamos no mesmo time, nós temos que nos ajuntar, nos fortalecer para lutarmos contra o problema real. Então, um conselho para você: procure detectar, entender qual é o problema real que está provocando esse nervosismo na sua vida. Se estão meio nervosos dentro de casa, senta e fala assim: para aí, para, tempo. Vamos
Vamos conversar aqui. Por que nós estamos nervosos? Por que está acontecendo isso? Qual é a origem desse nervosismo? E aí se voltem para Deus nessa hora. Se volta para Deus no sentido de manter a sua integridade. Ainda conservas a tua integridade, Jó? E eu poderia muito bem questionar você que está me ouvindo. Depois de tantos dias já de quarentena desse vírus, você ainda está mantendo a sua integridade? Você ainda está mantendo a sua sobriedade? Você ainda está mantendo o seu domínio próprio, como diz ali em Gálatas? Fruto do Espírito é o domínio próprio. Você ainda consegue isso? Às vezes essas quarentenas, esses confinamentos, essa exclusão social, ela gera estresse. Tem pessoas que estão estressadas porque estão querendo sair, estão querendo voltar à vida normal. Quando se perde a integridade, quando se esquece dos princípios e começa a agredir ao próximo e começa a descrença em relação a Deus. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É o grande mandamento de Jesus, é o amor. Então eu pergunto para você, você ainda está mantendo a sua integridade? Você ainda se mantém firme na sua fé, na sua convicção a Deus? A sua fé, a sua convicção a Deus é forte o suficiente para resistir se a situação complicar? Até que ponto a sua fé suporta? Você ainda mantém a sua integridade para com a sua família? O seu amor pelo seu cônjuge? Seu amor pelos seus filhos? Seu amor pelos seus pais? É forte o suficiente para conseguir conviver com eles? Suportar os dilemas que surgem dentro de uma casa? Você ainda mantém a sua integridade, meu irmão, minha irmã? Você ainda continua firme no seu respeito ao próximo? Então, guarde isso no seu coração. Jó foi instigado a desistir da sua integridade, da sua fé, da sua confiança a Deus, da luta pela sua própria existência. Ali, quando traz aquela expressão de que ele está ali, naquela cinza, se raspando ali, raspando as suas feridas, é a expressão daquele que está em arrependimento, buscando o perdão de Deus. Ele está ali naquela cinza como expressão de arrependimento, como expressão de humildade. Senhor, eu me humilho aqui e eu peço a restauração do Senhor. É uma atitude de humildade, é uma atitude de alguém que não desistiu da sua vida. Ele está ali tentando aliviar aquelas feridas, raspando aquelas feridas. Ele não deixou, ele está lutando espiritualmente, ele está lutando na sua fé, ele está lutando nas suas convicções, ele está lutando contra as feridas do seu corpo. Ele não desiste, ele continua firme, ele continua acreditando que Deus ainda está no governo de tudo e, por fim, o libertará. E é essa fé que nós precisamos, queridos. É essa integridade. Eu queria falar hoje não apenas de fé, mas eu quero falar a respeito de integridade. Quero ressaltar isso mais uma vez. Não é apenas fé, eu creio. Não, é integridade também. Daquele que se mantém firme diante de Deus, se mantém firme diante
da família. Sabe? Jó não desistiu da sua mulher, mesmo ante um conselho errado dela. Ele não desiste dela em momento nenhum. O texto dá a entender que Jó mandou a esposa embora, desistiu, divorciou dela. Ainda ela sendo alguém que estava agredindo ele, estava tentando levar ele a pecar, que estava humilhando ele, fazendo mal a ele ali naquele momento. Ainda assim, Jó não desiste da sua esposa. Guarda isso no coração, você que está com problema com o seu cônjuge, está em luta contra o seu cônjuge. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, nossa luta não é contra alguém, nossa luta não é contra a nossa esposa, ou o seu marido, contra os seus pais, seus filhos. A nossa luta é contra os poderes, as potestades do mal. Nós vamos resolver isso com Deus. É hora de manter a fé. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Dobre-se em oração. Vá para o pano de saco e cinza. Atitude de humildade, de clamar a Deus, de realmente chegar diante de Deus. Senhor, eu preciso de uma solução. Senhor, eu preciso de uma resposta. Tem misericórdia de mim, eu continuo crendo no Senhor. Sabe? Então, creia e mantenha a sua integridade. Não entre em briga contra a sua família, não entre em briga contra as pessoas, não entre em briga contra Deus. Acalme o seu coração, se humilhe, ore, busque a solução na fonte certa, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Concluindo, queridos, Deus é soberano. Deus tem o controle de tudo. Jamais esqueça isso. Mesmo nos momentos mais difíceis, e alguma desgraça, algum infortúnio te acometer, você se lembra, Deus é soberano. Deus tem o controle de tudo. Tudo que acontece na minha vida, Ele vê, Ele sabe, Ele está fazendo. Ele está presente. Ele é o meu Senhor. É Ele quem governa a minha vida. Se Deus governa a minha vida, nada foge ao controle dele. Ele continua no governo da nossa vida. Segunda questão. Viva tudo com fé, sem murmuração. Sem murmuração, já falei essa questão nos nossos encontros anteriores e repito, muito cuidado nessa hora. Muito cuidado nessa hora, muita calma nessa hora. Para não murmurar, para não questionar. Né? Creia, ore, viva uma atitude de fé e de confiança verdadeira no Senhor. Se você, veja bem, não da boca para fora, não apenas de aparência, não apenas uma fachada, isso é hipocrisia. Se você tem dúvida, se você está em dificuldade, é melhor admitir. E faça isso em oração, chegue diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor. Senhor, eu quero acreditar, mas eu estou com dificuldade. Aumenta a minha fé. E veja, a fé vem mediante o conhecimento da palavra de Deus. Se você quer aumentar a sua fé, o que você tem que fazer?
O que você faz, meu irmão, minha irmã, para aumentar a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Palavra de Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só existe uma maneira de aumentar a fé. É conhecer melhor a Deus. E se conhece a Deus pelas Escrituras. Então, é ler a Bíblia, é orar, é entender. Se você tem dúvidas, procure esclarecer isso. Eu, como pastor, estou à sua disposição. Se você tem questionamentos a respeito do que está acontecendo, a respeito da sua vida, da sua família, do seu trabalho, entre em contato comigo. Eu terei todo prazer em te aconselhar, em te orientar, segundo as Escrituras. Tá? Então, à medida que você for entendendo melhor as coisas de Deus, a sua fé será fortalecida. Tá? Quanto mais você entender de Deus, mais fé você terá nele. Bom? E por fim, cuide da sua família. Não brigue com os seus queridos. Quis enfatizar essa questão aqui, né? Porque, como eu disse, nós estamos bem voltados para essa questão. E como pastor, eu acompanho muitas famílias. E é bem verdade que existem muitos conflitos familiares. E então estou preocupado, confesso, estou preocupado com as possíveis brigas, discussões que possam estar acontecendo dentro das famílias. Então, ame, desfrute da sua família, que haja paz, que haja harmonia dentro da sua casa. Não desista da sua família. Lute por ela, mas saiba lutar. É aos pés da cruz. É na dependência do Senhor. Tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar sobre tudo isso que nós ouvimos? Vamos orar. Senhor, Pai querido, louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós agradecemos por tua palavra que nos ilumina, que nos instrui, que nos dá entendimento. Muito obrigado a Deus por tudo que outrora foi escrito. É para o nosso proveito, é para o nosso bem, e nós te louvamos. E agora pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada família, cada lar, levando paz, levando harmonia, que pare toda murmuração, toda discussão, toda intriga, que haja amor, que haja fé. Dê, ó Deus, a cada um de nós integridade, honestidade, justiça, pessoas sérias, pessoas corretas no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos e na sua fé no relacionamento com o Senhor, ó Deus. Sustenta a nossa fé. Dá, ó Deus, a tua graça, abundante graça, nos capacitando para vivermos de maneira justa aos olhos do Senhor. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.